básico, que serve como base, né, de coberturas obrigatórias, de tratamentos, de procedimentos, de terapias, de fármacos, enfim, exames no geral, né? Porém, durante os últimos anos, esse rol ele só era atualizado a cada 2 anos. Né? E embora tenha sido sancionada no início de março desse ano a Lei 14.307, né, que diminui esse prazo de atualização para 6 meses, né, que são prorrogáveis por mais de 90 dias, ainda é um rol muito defasado. Vocês imaginem, uma pessoa que adoece hoje e precisa de um exame, né, ela não vai ter o exame mais moderno do mercado. Se não tiver no rol, vai ter que esperar. Se não tiver no rol, vai ter que esperar. Ou pagar por fora, um estudo ou técnico, ou morrer. Um estudo técnico, né, uma comprovação científica, até que a ANS tenha a boa vontade, e os planos de saúde também, de inserirem no rol. Então, em razão disso, né, que milhões de ações judiciais são protocoladas na Justiça há um longo período, e ficou pacificado, né, o entendimento dos tribunais, do Tribunal Superior, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de que esse rol ele era um rol exemplificativo, ou seja, ele era um rol de coberturas mínimas, e cabendo apenas ao médico, exímio conhecedor técnico da situação do paciente, aferir o tratamento que fosse necessário ao seu paciente, né? A técnica, o procedimento, o exame, enfim. Então não precisaria ter aquele rol taxativo, esse. O médico apresenta a prescrição, prescreve o paciente tal, precisa desse procedimento, precisa desse exame, precisa dessa cirurgia, e aí, com o poder do conhecimento técnico do médico, o plano de saúde se obriga a fazer o procedimento no paciente. O entendimento dos tribunais nacionais, que vinham de uma jurisprudência pacificada, já do STJ, era de que o médico era soberano. A decisão do STJ de ontem anula isso? Em regra. Mudaria para o taxativo. Taxativo mitigado, certo? Essa taxatividade que foi definida ontem, ela não é absoluta. Então é importante a gente deixar claro para todos os ouvintes, pais e mães aflitas em casa, principalmente, que essa taxatividade, ela não é absoluta. Então o STJ ontem rasgou a própria jurisprudência, lamentavelmente, né, uma jurisprudência pacificada, de muitos anos. Um entendimento de tantos anos, entendimento de tantos anos. Ministros, infelizmente, que tinham um entendimento sedimentado, sabe, em prol da causa, do consumidor, da saúde. E ontem o que nós vimos no julgamento do STJ foi, literalmente, rasgar a jurisprudência sedimentada, o que vai, infelizmente, prejudicar todos os usuários, ainda quem está em tratamento, e todos os usuários em geral, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E o que é que você acha? Qual será o comportamento dos tribunais? Como é que os julgadores vão proceder, no seu ponto de vista, diante dessa posição e dessa decisão que foi tomada ontem? Eu tenho cheio de dúvida aqui. Se eu tenho um processo contra um plano de saúde, esse processo vai ter esse novo entendimento, é um entendimento passado? Como é que fica no seu ponto de vista? Edvan, ainda é muito incerto, né, como o judiciário vai se comportar. A decisão de ontem ela não tem caráter vinculante. Ou seja, os tribunais e os juízes de primeiro grau, eles não precisam seguir de imediato. Mas é evidente que se cria um precedente muito perigoso, né, e vai ficar a critério de cada caso, de cada juiz, né? Os juízes eles têm autonomia profissional para decidirem, infelizmente, como bem entendem, né? Ou felizmente, mas eles vão ter essa autonomia. Então, assim, a gente não sabe ainda, foi uma decisão de ontem, né? Não tem repercussão geral, não tem caráter vinculante. Então, de imediato, as pessoas que têm ações judiciais, que têm liminar, decisões em primeiro e segundo grau, fiquem tranquilas. É evidente que todo mundo que vai para a justiça se comprova se existe a necessidade realmente do que está sendo pedido. Ninguém vai para a justiça por vaidade, né? O tratamento que normalmente é requisitado, é solicitado pelo médico, é o que o paciente é o que vai restabelecer a saúde de fato do segurado. Então fiquem tranquilos, ainda é muito prematuro a gente afirmar, eu não posso ser irresponsável aqui e dizer que os juízes vão seguir, que os juízes não vão seguir. Nós não sabemos, ainda é muito prematuro. Né? O que nós podemos afirmar é que não tem caráter vinculante, os tribunais não precisam seguir de imediato, mas se cria um precedente muito perigoso, né? diante dessa decisão de ontem. Agora, doutor, qual é a alegação
principal ali. Não, a gente vai retirar aí esses procedimentos, tem que ser dessa forma a partir de agora, porque assim a gente olha e pensa que esse benefício ele vai ser só ali para os planos de saúde. Agora o cidadão está extremamente prejudicado. Então qual é a alegação para que essa taxa, esse rol, né, ele seja realmente, essa decisão na realidade do Supremo Tribunal de Justiça? Andresa, a principal alegação dos planos de saúde é o desequilíbrio contratual. Né? Eles alegam que onera bastante. Né? Então, contratualmente, fica muito desequilibrado do ponto de vista financeiro. Basicamente, é essa a justificativa dos planos. Uhum. Mas o voto da ministra Nancy, a ministra Nancy ela é espetacular em todos os votos, ela é uma grande defensora da causa de saúde, foi muito objetivo e muito sensato no final do ano passado, quando foi pedido vistas pelo ministro Ricardo Coevas. Ela trouxe dados técnicos da própria ANS de que o lucro dos planos de saúde, eles dobraram nos últimos 4 anos. Então, observe, esse argumento de que vai desequilibrar contratualmente, não, eles querem ganhar mais dinheiro. Sim. Absolutamente, a questão é essa, não tem o que se discutir. Porque da mesma forma que muita gente usa plano, muita gente também não usa. Na minha casa, nós somos 4 pessoas que têm plano de saúde e, graças a Deus, nós não precisamos usá-lo com frequência. Então, a grande maioria das pessoas pagam plano de saúde, mas não usam. Infelizmente, as pessoas que, de fato... Ainda tem aquela premissa que é melhor não utilizar mesmo. Exato, porque se eu não estou utilizando, eu estou com saúde, sim, né? Não estou necessitando. Sim. Exatamente. E eu só queria que vocês me permitissem ler aqui o trecho da tese que foi fixada ontem pelo STJ, que é importante também a gente deixar claro, para principalmente a gente esclarecer o caso de que esse rol, ele não é... A taxatividade, ela não é absoluta. Então é importante que a gente deixe claro isso, porque vai ser um argumento, um prato de mão cheia agora para as operadoras. Eles já não tinham interesse em absolutamente autorizar nenhum procedimento, ainda com decisões judiciais. O normal já é difícil, né? E protela, e joga para frente, e bota para a justiça, e vai para... Quanto puder empurrar com a barriga, empurra. Imagina agora que se tiver um amparo jurídico, né, para protelar mais ainda. Sim. Pois bem, o que deixa claro que essa taxatividade ela não é abusiva é que, embora tenha sido fixada a tese ontem da taxatividade do rol, em regra, o julgamento ontem se tratava de 2 casos específicos voltados à saúde. Era uma criança autista que precisava de um número limitado de sessões e uma terapia por uma ciência, uma abordagem ABA, certo? Que tinha sido negado pela operadora, e um outro segurado que ele tinha esquizofrenia paranoide e precisava de uma terapia transcraniana. Nos 2 casos, a operadora alegava ausência de cobertura obrigatória porque não estava justamente nesse rol, esse bendito rol da ANS. E, embora o STJ tenha entendido pela taxatividade, ele manteve o tratamento dessas 2 pessoas. Né? A criança autista, porque existe uma resolução que é a 469 de 2022, que assegura o número limitado de terapias de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia para crianças autistas, né? E o ABA, por ser uma ciência, já está inclusa na psicoterapia, conforme bem relatado pelo ministro Salomão. E em relação a esse outro segurado, que precisava dessa terapia transcraniana, era uma terapia que não estava no rol, mas foi comprovada cientificamente pela própria sociedade médica. Né, o Conselho de Medicina reconhecia como fundamental ao tratamento dele esse procedimento. Então, ainda que fora do rol, né, o STJ determinou que esses tratamentos eles fossem mantidos. O que deixa claro que a taxatividade ela não é absoluta. Queria que vocês me permitissem só ler a tese que foi fixada. Pois não, se tiver alguma pergunta, vocês podem... É muito importante, a gente está conversando aqui com o doutor Tertuliano Cabral Júnior, e isso... Começa com as doenças raras, começa com o pessoal que tem autismo, esquizofrenia, mas depois pode pegar quem tem uma dor de cabeça. Né? Isso vai se alastrando, os planos de saúde vão ganhando dinheiro, é muito importante, e eu soube até que lá no frente do prédio do STJ teve protesto, foram artistas, apresentadores de televisão, familiares encheram, protestaram, gritaram, mas os gritos não foram ouvidos. Tem um vídeo também que vem circulando nas redes sociais faz um tempinho, Edivan Martins, que são vários artistas ali citando aquela hashtag que a gente já até comentou bastante aqui no nosso programa, né, sobre o rol taxativo mata, né, então assim, o pessoal falando, né, isso, hashtag o rol taxativo mata e participando de uma campanha bem extensa aí que fizeram, né, justamente por causa dessa votação. E agora é que vai precisar de campanha
também vai precisar de grito, vai precisar de movimentação, de mobilização, de mais artistas, da sociedade realmente se integrar, porque é o seu bolso, é a sua saúde, a sua vida, a vida de um ente querido, de um parente, enfim, a gente não sabe quando é que adoece, né? Não sabe, se soubesse era muito bom. Vou adoecer amanhã, vou pro médico hoje. Foi inclusive uma campanha que foi iniciada por Marcos Mion, né? Sim. Ele tem um filho autista, né? O Romeu, e... a movimentação foi muito grande, eram mães algemadas em frente ao STJ ontem, mães ativistas, bem atuantes na causa, mas infelizmente os gritos não foram ouvidos. E o mais interessante, Edivan, é que o argumento também nos planos de saúde era que esse pedido, que o fato do rol ser exemplificativo, como era o entendimento anterior, era de que as pessoas entravam na justiça e pediam tudo, deixava ao vento, pedia tudo que não precisava, mas não é o caso. Lá no nosso escritório, por exemplo, todos os nossos processos judiciais, nós temos audiência de instrução, para ouvir profissionais técnicos. Né? O juiz ele não pode determinar qualquer tratamento, ele não pode ser responsável ao ponto de determinar qualquer tratamento sem uma comprovação de que aquela pessoa precisa. Então, os profissionais eles são muito claros. Para o caso dessa criança, por exemplo, nós só precisamos, essa criança só resolve esse problema se tiver essa terapia, se tiver essa ciência, essa metodologia aplicada. Sim. Então, ninguém vai para a justiça por vaidade. Agora, os planos de saúde, usando isso que você está falando, para reforçar e dar robustez à argumentação do pedido com o aparato técnico, eles também estão usando o aparato técnico, a colocação médica, o parecer técnico para protelar, né? Para protelar e fazer com que o procedimento fique mais adiante. E outra coisa, Divan, a grande maioria de médicos vinculados a planos de saúde aqui no estado e em todo o Brasil, se conversa com vários colegas e profissionais especialistas da área, os médicos eles se recusam a fornecer procedimentos para a pessoa não pegar aquele laudo e ir para a justiça, porque não quer criar qualquer problema, qualquer atrito com o plano de saúde. Inclusive, nesses casos, é bom que os ouvintes, que fique claro que merece representação de todos esses profissionais que sejam omissos e negligentes no Conselho Estadual de Medicina, porque isso é um absurdo. Isso aí é muito importante, né? Porque se o paciente precisa da medicação, precisa do tratamento, precisa de um procedimento e o médico se recusa para não criar problema com o plano de saúde, isso aí é melhor rasgar a carteira. Exatamente. Queria só que vocês dessem essa oportunidade para eu passar para o ouvinte a tese que foi fixada ontem na decisão, pois não, doutor. Né? Porque as pessoas estão meio desesperadas, estão angustiadas, com naturalidade. Né? Seguinte, conforme a decisão de ontem, né, a taxatividade do rol ela não é absoluta. Então, o que ficou definido foi o seguinte: o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. A operadora do plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante no rol se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Ou seja, se o plano dispõe de tratamento igualitário ao que está sendo pedido, com resultados... com o mesmo resultado, ok. Mas na prática não é o que acontece. É possível a contratação de cobertura ampliada, como se a pessoa soubesse de que vai adoecer, do que vai precisar. Como é que você vai contratar um plano se você não sabe nem do que é que você contrata um plano para ficar tranquilo, ficar resguardado daquilo. Quando você adoecer, tudo bem. Estando no CID, o plano tem que cobrir. Ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol, que foi exatamente o que você mencionou, Edivan. O cliente vai pagar 2 vezes. Ele vai pagar pelo plano e um procedimento que não esteja no rol, ou que o plano disponha, mas ele queira mesmo assim fazer, vai ter que pagar uma espécie de coparticipação por aquilo, certo? E o quarto... Já está barato o plano de saúde, né? Pois é, já está um absurdo. E o quarto, que é o mais importante, Edivan, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS, haja comprovação da eficácia do tratamento, haja recomendação técnica do Conselho de Classe ou do Natijus e Conitec, que foram os exemplos que eles deram, e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde. Ou seja, ainda assim, há uma luz no fim do túnel. Qual é? O STJ... Cabe recurso? Edivan, tem sim. Outras ações tramitando que pode sobrepor essa decisão do STJ? Dessa decisão do STJ, cabe recurso, né? Possivelmente, aí eles ainda vão embargar, entrar com embargos
de declaração ainda dessa decisão, mas ainda cabe recurso também ao STF, né, por violar preceito constitucional, dignidade da pessoa humana, o direito constitucional à vida, à saúde, né, possivelmente isso vai acontecer. Mas é bom destacar que já existe uma ADI tramitando no Supremo, certo, que é a ADI 788, que já está uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que está discutindo justamente trechos do artigo 10 da Lei 14.307, que agora não me recordo de cabeça, mas, em resumo, é justamente para definir essa questão da taxatividade e do rol exemplificativo. Então, quem vai dar ultimato nessa questão não é o STJ, é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Tem umas mensagens aqui dos nossos ouvintes, né? Exatamente. A Alessandra Gurgel comentou aqui, verdade, paga o médico por fora do plano, porque vários expressam isso, que não podem solicitar que será chamado a atenção pelo plano. Olha só, isso aqui é a fala da Alessandra, né? A Elizabeth também Silveira participa conosco. Para que representar no CRM? Há um corporativismo nato. Opinião da Elizabeth também. O pessoal aqui também fazendo muitos elogios ao senhor, doutor. Trazendo aqui isso, a Simone Carla, doutor Tertuliano Júnior, a Marielle Rodrigues também. Tertuliano sempre explicando com muita objetividade e clareza. César M diz, todos pilantras do RN, olha só. O Nunes Silva, a justiça brasileira, em todos os sentidos, é uma vergonha. Infelizmente, né, a gente traz aí esses dados que envergonham bastante, né, é verdade. Olha, aproveitar, Edivan Martins, para a gente comentar também sobre aquela coisa da superlotação do SUS, né, doutor? A gente comentou aqui um pouco antes aqui nos bastidores e acho que é importante também a gente colocar aqui para os nossos ouvintes. Pode desembarcar no SUS, né? Vai ver uma sobrecarga do SUS, que já não é também essas Brastemp toda. Não mesmo. Né? E aí, porque um caso dessa natureza, eu acho que vai correr muita gente de plano de saúde, né? Vai ter uma desvinculação muito grande, o pessoal não vai poder pagar, já está difícil, né? Com esse aumento, muita gente já está se afastando dos planos de saúde, e isso realmente pode ocasionar, como o Menca lembrou muito bem, uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde do Brasil. Não, isso se você observar, pelo menos na minha cabeça, assim, é muito louco, né? Porque você já um plano de saúde já é uma coisa particular. Isso. E aí acaba que no final das contas você paga por ela todo santo mês. Aí chega no momento que você necessita, você tem que pagar mais ainda. Pagar mais ainda. Ou então ficar numa cadeira de balanço esperando numa cama de hospital. É uma coisa que não bate com a outra, né? A gente fica assim... Ou seja, se você está oferecendo um plano de saúde, é melhor que você ofereça num valor super alto. Olha, você vai pagar aqui todo santo mês R$10.000 pelo seu plano de saúde, mas você vai ter todos os procedimentos garantidos para você. Do que chegar num momento como esse, não, eu pago ali, né? Eu escolho determinado plano. Ah, não, mas você está escolhendo esse plano aqui, então quando você for utilizar o plano, você vai ter que pagar isso, S mais essa taxa. É meio... Beleza. O judiciário é muito complicado, até para nós que somos da área, explicar. Pois é. A lei dos planos de saúde, ela assegura que todas as doenças, os transtornos que estiverem na CID precisam ter tratamento e cobertura obrigatória. Ora, como é que eu vou limitar e restringir um tratamento, minha gente? Se a própria lei ela determina que... Né, é evidente que existem transtornos e doenças que infelizmente não têm cura, mas nós precisamos garantir uma qualidade de vida dessas pessoas. Né? Existe a dignidade da pessoa humana, os direitos constitucionais, o direito à vida e à saúde. É lamentável, é muito lamentável, mas eu queria tranquilizar, né? Eu queria tranquilizar todos os ouvintes, os usuários de plano. Infelizmente, como você mencionou, existe essa possibilidade da sobrecarga no SUS, que também não vai suportar, né? Mas nem tudo está perdido. Né, o STJ deixou claro ontem, é importante que a gente deixe muito claro isso aqui e repita inúmeras vezes. A taxatividade ela não é absoluta, certo? Então esse argumento que foi usado pelas operadoras de saúde não vai prosperar. O que depender de nós, atuantes e defensores desse direito, não vai prosperar. Essa taxatividade ela não é absoluta e a prova disso foram as decisões de ontem. Os dois segurados, o STJ definiu favorável aos dois segurados. Então, desde que comprovada a eficácia do tratamento, que tenha reconhecimento da sociedade médica e que o plano não ofereça tratamento igual, que já é o que acontece na prática. Os planos não oferecem nenhum tratamento similar ao que nós pedimos. Mas os riscos previsíveis, a dificuldade para o atendimento, isso aí
vai se tornar realmente uma dor de cabeça para o segurado, porque hoje já temos problema. Plano de saúde, eu acho que deve estar aí entre os 5 maiores receptores de reclamações, de ações judiciais. Se não for o primeiro, Brasil, viu? Se não for o primeiro. Se não for o acho primeiro. Que telefonia deve Telefonia passar. Então tá ali né, juntinho. Mas é a vida. Realmente é lamentável a decisão dos 6 ministros que votaram contra, e isso realmente levando prejuízos incalculáveis à saúde das pessoas. Risco de morte mesmo, sim. Porque os planos de saúde já protelam hoje um exame de sangue. Imagine doenças raras, outras doenças, procedimentos que exigem recurso maior. Eles falam da sustentabilidade do sistema, que tiveram prejuízo, que é mentira. Os 4 anos foram anos de lucro, ganharam muito na pandemia. Primeiro ano de pandemia ganharam, multiplicaram aí os seus dividendos durante a pandemia. Aí a pandemia mal acaba, pega um cacete de 15% no bolso do segurado, e agora vamos protelar, né? Vamos lá conversar com os ministros do STJ para a gente ganhar essa... Estão cantando vitória hoje, o que muitos vão chorar pela morte de entes queridos, por problemas de saúde irreversíveis que vão ser provocados por conta dessa decisão. Mas o doutor Tertuliano aqui está nos amenizando aqui um pouco, dizendo que tem brecha, que tem uma luz no fim do túnel, que a sociedade não pode parar, as mobilizações também devem continuar para que o Supremo Tribunal Federal dê a palavra final nesses dias com relação a essa questão. Tem também um projeto de lei, viu, Edivan, que está tramitando no Senado, de autoria do senador Randolph, que justamente quer transformar o rol como exemplificativo e garantindo exatamente o posicionamento do STJ, garantindo tudo que seja necessário a restabelecer a saúde do segurado. O plano não pode limitar nenhuma alternativa possível de restabelecer ou de dar uma qualidade digna de vida a esse segurado, né? Tertuliano, em que momento ali a voz do ouvinte aqui, né, a voz da população em si, ela pode ser ouvida? De que forma o pessoal, além desses protestos aí que já estão sendo realizados, né, existe alguma outra forma que o pessoal possa também se manifestar, se mostrar contra aí a tudo isso? Andresa, do ponto de vista técnico, infelizmente não, né? Nós vamos traçar essa briga agora no judiciário, né? Nós vamos trabalhar efetivamente para que nós consigamos êxito nas nossas ações, nas ações que já tramitam, né? Da melhor maneira possível, né? Com a oitiva de profissionais técnicos da área, né? Deixando claro a importância do procedimento, deixando claro que os planos não fornecem o tratamento indicado. Você observe, Andresa, recentemente eu peguei um processo de um cliente que ele tinha câncer e precisava de um exame de PET scan, que é um exame básico para detectar as células cancerígenas do corpo. E o plano de saúde negou. Ora, como é que se trata um câncer sem identificar onde é que estão as células cancerígenas? É um absurdo, nós tivemos que judicializar essa demanda. Conseguimos, graças a Deus, o cliente fez o procedimento, tratou e tudo. Mas e aí? Como vai ficar? E eu não falo só de uma pessoa doente, não, em tratamento, não. Eu falo de nós. Sim. Nós podemos adoecer amanhã, podemos precisar de um procedimento, uma cirurgia, uma medicação. E aí? Então isso é muito grave. Mas o STJ deixou claro, a taxatividade não é absoluta. Esse rol, a taxatividade ela não é absoluta. Ela pode ser mitigada, sim. Existem exceções e nós vamos, sim, brigar por isso até o fim. Sim, maravilha. Muito bem, Dr. Tertuliano Cabral Júnior, especialista em direito médico e questões da saúde. A gente agradece demais a sua participação aqui, eu acho que foi muito esclarecedor. Mais pessoas aqui também parabenizando o senhor. Ana Lúcia, parabéns, Dr. Tertuliano Júnior. O Nunes Silva comenta também, se o SUS fosse bem administrado, não precisaria de plano de saúde. O SUS é bom, o ruim são os que administram, né, o SUS. Simone Carla também diz assim, um grande retrocesso. O Nunes Silva também utiliza lá a hashtag, né, Taxativo Mata. E a Elizabeth Silveira, parabéns, doutor Tertuliano, pela sua atuação profissional junto às necessidades dos seus clientes. E a Simone Carla também deixa aqui um parabéns para você, muito esclarecedor. Gostou aí da nossa entrevista. A gente agradece também a todo mundo que está participando. E que bom, né, que foi esclarecedor, porque a intenção é essa, esclarecer para que a gente fique mais tranquilo
A tranquilidade não é 100%, infelizmente, Edivan Martins. Mas a gente, pelo menos, estamos na luta, né, doutor? A gente está na luta para que as coisas aconteçam de uma forma bacana para a população brasileira. Foi uma equipe daqui do pessoal do espectro do autismo para Brasília acompanhar essa votação ontem, não foi? Eu conheço um advogado que foi. Agora, eu não sei se foram mães. Confesso que eu realmente não sei. Mas como a própria Andresa já disse, de fato, é uma tranquilidade, mas a gente ainda não sabe como o judiciário vai começar a se comportar daqui para frente. Nós vamos trabalhar efetivamente e tentar garantir esses tratamentos. Se Deus quiser, vamos conseguir, né, com fé e com muito trabalho, técnico e estudo. E até porque, como o STJ já deixou claro, essa taxatividade ela não é absoluta. E agradeço desde já o convite, né, de Edivan, de Andresa. Espero ter contribuído. E queria mandar só um recado para todos os ouvintes e todas as mães e pais que estão aflitos em casa. Que fiquem tranquilos. Né? A luta não é nós perdemos uma batalha, não perdemos a guerra. A luta ela não acaba aqui e nós vamos até o fim. Podem contar com o nosso SUS. Pois é, agradecemos aqui ao doutor Tertuliano Pinheiro Júnior. Um abraço para seu pai, Tertuliano Pinheiro, para sua mãe Adelma, que deve estar tietando lá no pé do rádio, né? Possivelmente. Um abraço aí a todos que estão aí na escuta do nosso programa Tribuna Livre. É um tema aqui que não vai parar, nós vamos aqui... Isso mesmo, eu ia comentar que as portas, doutor, as portas estão abertas. Qualquer novidade, por favor, esteja aqui conosco para que a gente possa esclarecer aqui aos nossos ouvintes. Os nossos microfones, né, Mica, têm sido aqui muito abertos para os familiares dos pessoal que tem autismo, esquizofrenia, enfim, sim, acho que a gente, é nosso dever, é nosso direito brigar, falar, apoiar com relação aos direitos que as pessoas têm à saúde. Isso é constitucional, e mais ainda quando os planos de saúde tentam desviar, tentam protelar, tentam atrapalhar a vida das pessoas e que resultam em consequências drásticas, consequências perigosas, morte das pessoas, atraso no atendimento, atraso na melhoria das pessoas. Então, a gente vai sempre estar com essa bandeira aqui fincada em defesa da saúde, dando voz às pessoas, às mães, aos advogados, às pessoas mais estudiosas, para esclarecer os direitos que a sociedade tem, os direitos que você tem, para que a gente não leve e não amargue tantos prejuízos à saúde das pessoas. Saúde é o nosso principal bem, Edivan Martins. 11h09.